Olá, pessoal! Nós vamos fazer hoje o enfeite de porta, que foi a peça ensinada na Mega Artesanal pela Tec Bond. Foi na sala de aula para 27 alunos. Como às vezes passa alguma coisa despercebido, eu resolvi gravar para que elas possam ver novamente, fazer em casa. E o melhor de tudo, gente, não precisa de nenhuma ferramenta específica. Dá para fazer com tudo que você tem em casa. Eu abri uma massa marrom bem clarinha e eu vou fazer a marcação com esses marcadorzinhos de letra. Mas se você não tiver, você pode fazer com macarrão de sopa de letrinha. Olha só que bacana. Eu coloquei a fita dupla face da Tec Bond, essa fita aqui, numa superfície plana. E vou tirar aquela película que cobre. Então fica só a parte que cola. E vou pregando o meu marcador aí, as letrinhas com a palavra ao contrário. Porque na hora que eu fizer a marcação no biscuit, a palavra vai ficar certinha, tá? Lembrar sempre deste detalhe. E se for usar o macarrão, é a mesma coisa. Sempre a palavra ao contrário, tomando bastante cuidado para que fique retinhas as letras. Eu não gosto de usar a canaleta que vem nesses marcadores, porque às vezes balança um pouquinho, pode mudar um pouquinho a posição da letra e ficar tortinha, tombadinha. Aí fica feio, né? Então eu prefiro sempre fazer dessa forma, que eu acho legal assim. E para fazer em grande escala, quando ele tá marcadinho assim, colado, a gente consegue fazer várias ao mesmo tempo, não precisa ficar marcando letra por letra. E ficou assim, coloquei a primeira palavra, alegria, e vou marcar aqui. Lá na Mega eu levei essas plaquinhas já prontas e fiz várias palavras diferentes. Olha só a espessura da massa. Vou trocar aqui por outra palavra. Então, a gente tem essa possibilidade de ir trocando, não precisa trocar a fita, porque ela gruda bastante, né? Então, se você tirar e for colocar outra letrinha ali, ela vai continuar grudando. Fiz aqui a palavra amor e vou fazer mais embaixo. Dou uma apertadinha, eu não aperto demais para não furar o meu biscuit, mas também não deixo aquela marcação muito rasa, porque depois na hora do sombreamento fica bem legal se ele tiver fundinho. Então é isso, fazendo a terceira palavrinha, que é a última madeirinha da nossa peça. E coloquei ali, fiz a marcação, ó, ficou rasa. Aí eu voltei e fiz de novo. Aí era sonhos, eu tava sem a letra S, sem uma letra S. Aí eu fiz na mão mesmo a segunda letra S. E vou cortar. Tô cortando com a tesoura, medindo direitinho no olho, né? Porque já tô acostumada. Mas você em casa que não tá acostumado a fazer esse tipo de trabalho, se quiser medir com uma régua para ficar todos eles na mesma espessura e no mesmo comprimento, ok. Eu não passei lubrificante na minha tesoura, então ela tá grudando um pouquinho da massa. Mas se atentem para esse detalhe aí, para não estragar a peça de vocês, tá, gente? E corta todos eles na mesma espessura. Aí, como a minha placa tem marcações de centímetros, eu vou usar ela para fazer essa marcação, ó. Tô usando para fazer a marcação. Vou colocar as outras palavras aí juntinhas, sempre olhando o centro para ficarem centralizadas na hora que eu cortar. Fiz a marcação com uma régua, mas eu acho que vai dar para cortar com a régua mesmo. Nem preciso tirar para cortar com a tesoura. Aí a gente corta assim e fica legal. Olha, já tá prontinha, todas elas na mesma espessura, no mesmo tamanho, comprimento, tudo certinho. Ficou padrão. Aí com mais um pouquinho de massa, eu vou fazer o tronco. Não tem uma medida específica, tá? Eu peguei uma quantidade que eu achei legal. Vou fazer como se fosse uma mãozinha na ponta, porque eu vou deixar uma bolinha. Aí eu aperto, corto ela, um pedacinho ali, tô caçando meu cortador aqui, minha esteca, né? Pra poder fazer, eu não encontrei, então eu vou usar um pincel modelador mesmo. Vou fazer para dividir esse tronco em duas partes. Ó, fiz um galhozinho, na verdade, né? E um para cima, um para baixo. E tá assim o meu tronquinho. Então, a gente pega e faz as marcações deste tronco. Quando eu disse que vocês não precisam ter ferramentas em casa, é por isso, ó. Peguei um palito. Palito todo mundo tem em casa.
e vou riscando esse tronco com o palito para poder fazer a marcação. E ele vai ficar legal, como se tivesse sido marcado com uma esteca, pode acreditar. A gente usou o marcador, porque eu não tenho, marcador de letras, porque eu não tenho macarrão de letrinhas aqui, senão teria feito. Mas em casa vocês podem usar o macarrão de letrinhas, tá? Aí depois disso, ó, tô tirando as pecinhas, ela grudou um pouquinho na mesa porque eu apertei. Mas na verdade ela não gruda, tá? Se a mesa estiver bem lubrificada e vocês forem cortar com tesoura, ela não vai grudar, podem ter certeza. Depois de todas as palavras prontas e o tronco também, a gente vai fazer o nosso sombreamento nessas peças para dar aquele aspecto de madeira. Eu vou pegar um cotonete, tá vendo? Outra coisa que vocês têm em casa. Vou molhar ele com um pouquinho de água para diluir a minha tinta PVA marrom. Essa tinta não precisa necessariamente ser a PVA marrom, tá, gente? Aliás, precisa ser marrom, só não tem necessidade de ser a tinta PVA. Vocês podem usar uma outra tinta que vocês tenham em casa que sejam à base de água, tá? Então, a gente faz essa pintura todinha em todas as letras, deixando ficar bem molhadinho dentro das letras. E quanto mais molhadinho ficar lá dentro e ficar nas beiradinhas da letra, melhor. Porque a gente vai conseguir depois fazer o efeito da madeira ficar mais bonito ainda. Então, a gente pinta todos eles, molha o cotonete na água quantas vezes for preciso, só que a tinta não pode estar muito aguada. Ela tem que estar um meio termo aí, tá? Isso aí vocês vão pegando na prática, mas é muito legal de fazer. E pronto, a minha já tá ali, ó, tô dando até uma espalhadinha para ficar melhor. Vocês podem pegar um lencinho umedecido. Eu peguei um Perfex, que é o que eu tenho aqui agora, esses paninhos. Vou molhar esse paninho. Se for o caso do lenço umedecido, não precisa molhar, porque ele já tá com a água do jeito correto. E a gente vem espalhando essa tinta, ó, que sobrou para fora das letrinhas com muita delicadeza, com muito cuidado, espalhando em todas as pecinhas aqui. Olha só como fica legal e já dá aquela carinha de madeira, né? Fica bem delicadinho. Se vocês quiserem uma cor mais forte, vocês podem fazer mais forte. Se quiserem mais claro, pode fazer mais claro. Pode fazer com outras tonalidades de tinta, que não seja para parecer madeira. Também tá tudo liberado, a imaginação de vocês. A gente passa também no tronco. O mesmo cotonete que eu passei nas letrinhas, eu passo no tronco e depois só venho com o paninho tirando um pouquinho do excesso. E vai ficar uma madeirinha. Fica bem legal o efeito. Tenho certeza que vocês vão gostar da peça pronta depois. Eu vou pegar um barbante de sisal, eu vou medir aqui um comprimento que eu acho que vai ficar legal. Esse meu, eu medi no olho. Não coloquei numa medida correta, ele vai ficar com mais ou menos uns 50 centímetros, mas pode ser um pouquinho menor se vocês quiserem. Se quiserem colocar mais letras, podem aumentar um pouquinho, tá? A primeira parte a gente vai pegar o tronco e com a cola de silicone da Tec Bond, a gente vai fazer um pinguinho de cola de cada lado do tronco e colar o nosso barbante de sisal. Vai ficar bem legalzinho aí. O ideal seria posicionar de uma maneira bem retinha, para depois as letrinhas não ficarem tortas, as palavras não ficarem tortas, né? Eu vou pegar a cola, tô até trocando a cola por uma outra que esteja mais cheia, para não ficar vazando. E vou olhar as palavras. Toma cuidado com o lado, para não ficar de cabeça para baixo, tá, gente? Então, a gente olha e vira ele de maneira que não vai ficar de cabeça para baixo. Eu vou dar um espaçamento de mais ou menos 4 dedos, porque vem um passarinho aí no meio, então ele tem que estar com um espaçamento um pouquinho maior. Também vou dar uma gotinha de cola de silicone de cada lado. Venho com o barbante e vou pregar ali, em cima de cada gotinha, o barbante. Não precisa ficar mexendo muito, porque a colagem dessa cola é perfeita e já tá o suficiente. Uma gotinha já é o suficiente. Vou fazer a mesma coisa com a outra plaquinha, dando um intervalo de 1 dedo mais ou menos, uma distância de mais ou menos 1 dedo, uma gotinha de cada lado e passo o nosso barbante de sisal aí também.
A mesma coisa com a terceira palavra. O meu barbante, ele ficou bem grande em cima, então poderia ser um pouquinho menor, tá? Mas como eu não medi, eu quis fazer bem rapidinho, ele deu essa diferençazinha. Mas pode ser menor, tá? Não tem problema. Pronto, vou deixar aqui secando essa peça, porque essa cola tem uma secagem rápida, então, para o que a gente precisa, ela vai secar enquanto a gente faz o passarinho. Eu vou pegar massa rosa, mas pode ser da cor de preferência de vocês. E para não precisar usar balança, a gente vai tirar uma bolinha de massa, mais ou menos de um pouquinho menor que uma azeitona. A minha aqui deu 2,5 gramas, mas pode ser pelo olho, tá? Eu faço uma bolinha, faço uma coxinha e achato. E dou os acabamentos na lateral para não ficar muito apertado, muito achatado. Vou pegar uma outra bolinha um pouquinho menor que essa, que vai ser o nosso corpinho, aqui para mim deu 1,5. E vou fazer a mesma coisa, uma coxinha, aperto, só que aí eu dou uma beliscadinha na ponta e puxo para cima, porque vai ser o rabinho do nosso passarinho. Olha só como é que fica legal. E é muito fácil, né? Pego 2 bolinhas depois bem pequenininhas, não precisam ser necessariamente do mesmo tamanho, porque uma é pro rabo e a outra é pra asa. Então, aqui eu vou dividir uma delas em 2 pedacinhos e fazer 2 coxinhas bem compridinhas. Junto as 2 pontinhas, eu vou colar ali em cima. Prontinho, é assim. E vai ficar desse jeito. Bem na pontinha do rabo é o outro rabinho. E com a outra eu faço a mesma coisa. Uma coxinha, achato. E aí, gente, com o palito de novo, a gente vai fazer 2 marcações. Naquela parte que tá achatada, não é em cima, é na parte achatada. Eu faço 2 marcações que são as peninhas da asa, né? Acho que dá pra ver aí mais ou menos, tá embaçando um pouco, mas vai dar pra ver. E vou colar, vou dar uma puxadinha, assim, pra ficar bem bonitinho, e vou colar bem no meio do corpinho. Prontinho. Aí eu vou fazer, como eu fiz no rabinho, da mesma maneira, 2 coxinhas bem compridinhas, junto as 2 e faço o topete do nosso passarinho. O passarinho já tá quase pronto, nós vamos fazer os olhinhos. Para fazer esses olhinhos, a gente vai precisar de tinta preta, azul, verde, a cor que você preferir usar nos olhinhos do passarinho. Aqui eu vou usar a tinta PVA azul que eu ganhei da caixa misteriosa da Tec Bond, que não podia faltar, né? Lançamento da Tec Bond a gente tem que usar aqui. Então, eu achei maravilhoso esse azul e eu vou usar ele pra gente testar. Eu vou pegar com um palitinho também, com a pontinha do palito para ficar bem delicado, tá? Nem vou colocar muito, colocar pouquinho, ó. Só molhei a pontinha e vou fazer os olhinhos de um lado e do outro bem lá embaixo, bem na pontinha de baixo. Tem que tomar cuidado para os olhinhos ficarem bem retinhos um ao outro, tá? Não ficar um para cima, outro para baixo, ou um maior, outro menor. Aí eu vou pegar uma massa laranja, vou fazer uma bolinha muito, muito, muito pequenininha com ela, olha só o tamanho. Vou fazer uma coxinha, amasso a ponta mais gordinha da coxinha, porque aqui é o nosso bico. Eu só passei um pouquinho de água na ponta, porque tá todo molhado, né? Tanto o bico como a cabecinha, eles estão molhados, então com a água ali eles vão colar. Se tiverem um pouquinho mais ressecado, usem a cola instantânea ou a cola branca. A cola branca é maravilhosa para esse tipo de trabalho no biscuit molhado também, tá, gente? E tá aí. Aqui na nossa... Como já tá pronta a peça, olha só ela viradinha. E agora só falta finalizar o passarinho. A gente vai pegar um palito pequenininho, a gente vai cortar o palito, menos da metade já basta, e vai fincar no tronco. Aí a gente pega, ó, fincando, a gente pega agora o passarinho, a gente vai passar cola. Aqui o meu bico tá entupido, relevem. Eu vou tentar trocar aqui por outro, pra gente poder passar a cola nele. Tá difícil, gente, mas vai, tá? Essa aí já tá com a cola no finalzinho, porque eu uso bastante. E aí foi, peguei outra e a gente vai passar a cola e vai colar aqui, fincar o passarinho ali naquela outra ponta. Passar a cola e pronto, ele não vai soltar nunca mais daí, pode ter certeza disso.
E aí ficou o nosso passarinho. Olha só que gracinha, né? Pra ficar um enfeitezinho de porta maneiro, nós vamos colocar uns enfeitezinhos. Ó, primeiro eu vou pegar a caneta, né? Eu tô usando essa marca CD, mas eu gosto da caneta em gel também, quando o biscuit já tá seco. Aí eu vou fazer os cíliozinhos deste passarinho. Mas se vocês não quiserem, não tem necessidade, porque ele já fica uma gracinha assim, sem cílios também, tá? Peguei o giz pastel e vou fazer uma bochechinha bem rosinha, bonitinha aqui, para nossa passarinha, na verdade, né? Rosinha, da bochecha rosadinha, com cílios, então é uma passarinha. E olha como fica, dá outra cara pra peça, fica muito legal. Daí a gente vai fazer umas florzinhas para colocar nele para enfeitar. Então, eu vou pegar aqui uma massa laranja, porque eu gostei bem da combinação desse tonzinho de marrom com laranja. Então, com a massa laranja, eu vou pegar um pedacinho bem pequeno e vou sovar, né, bastante. Faço rolinhos bem compridinhos, amasso esses rolinhos. Minha mão tá colando um pouco, porque eu mexi com cola, né, e derrubou na mão, mas vai dar para entender. Amasso, enrolo e já virou uma florzinha, muito rápido, né? Aí aqui eu vou fazer umas 5, 6 florzinhas para colocar dispersas aí pela nossa peça e ficar um enfeitezinho bem legal. Olha só, amassei e enrolo. Muito fácil, muito rápido. Dá para fazer pétala por pétala? Dá para fazer, mas eu acho que nem tem necessidade. Assim também fica tão bonitinho. Se vocês quiserem fazer outras florzinhas, quem tiver cortador e quiser fazer com algum cortador, também fica muito legal, tá, gente? É livre. Tô cortando a pontinha de cada uma para poder ficar bem rentezinho mesmo na hora da gente colar, porque a gente vai fazer as folhinhas com a massa verde. Eu vou pegar também pedacinhos pequenos e vou fazer coxinhas, ó. Vou pegar um pedacinho bem pequeno, faço coxinha dele e vou colocar. Ih, minha mão saiu daí da vista. Ó, vou primeiro passar o lube aqui na minha mão, porque tá colando tudo. E vou fazer aqui as coxinhas e vou deixar aqui umas 6 também. Eu fiz 4 florzinhas, vou fazer umas 6 folhinhas aqui para ficar algumas com 2, para dar uma corzinha legal. Com o palito também, eu vou dar uma apertadinha e com o palito eu vou fazer o centro da folha, aquela marcaçãozinha central de cada folhinha, que vai dar um realismo, digamos assim. Pronto, vou virar aqui pra mim. Com a cola branca, olha só a jogada, gente, eu não faço direto com o bico da cola, para não sair muita cola. Então, com a cola branca, eu passo no palito e vou passando onde eu quero fixar cada pecinha. Coloco uma folhinha ali, outra folhinha. Vou passar um pouquinho mais de cola em cima da folhinha para poder pregar a florzinha e ficar bem coladinho. Vou fazer aqui numa palavrinha, depois em outra, e assim a gente vai enfeitando a nossa peça. Tomar cuidado para não tampar as letras, tá, gente? Faz nos espaços que a gente tem sobrando aí de cada plaquinha, para ficar legal e a pessoa não ter que ficar adivinhando o que tá escrito ali, porque a letra tá tampada, né? Claro. Então, vou colocar ali em cima também uma, ó. Como a palavra já ocupa bastante espaço, eu vou colocar ela bem na beiradinha e não vai tampar nada, né? Vai ficar bem legal aí para se ver. E tá aqui prontinha a nossa peça ensinada na aula da Tec Bond lá na Mega Artesanal. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam. A gente vai estar sempre postando dicas aí, aulinhas para vocês. E é isso, espero que tenham gostado. Beijos!